E se eu te dissesse que tudo o que você viveu até hoje pode ter sido uma ilusão? Se você acredita que estamos separados, precisa saber, esteve enganado esse tempo todo. A ciência já descobriu algo que quase ninguém entende por completo. Tudo no universo está conectado, de uma forma que vai além do que conseguimos enxergar. Existe um campo invisível que conecta cada partícula da matéria e também os seus pensamentos, as suas emoções e, principalmente, o seu destino. E sabe o que isso significa? Que a sua mente não é apenas uma espectadora, ela é uma força criadora, moldando a sua realidade neste exato momento, mesmo que você não perceba. O que você vai descobrir agora pode mudar a forma como você enxerga a vida para sempre. Imagine isso comigo. Você segura um dado nas mãos e alguém, a milhares de quilômetros de distância, segura outro idêntico. Vocês jogam ao mesmo tempo. E de alguma forma misteriosa, o resultado de um está sempre conectado ao resultado do outro. Isso não é mágica, é emaranhamento quântico, um fenômeno real da física, comprovado pela ciência, onde partículas permanecem ligadas invisivelmente, reagindo uma à outra, mesmo quando estão separadas por distâncias absurdas. Agora, aqui está a parte que quase ninguém sabe. Esse princípio pode ir muito além do mundo microscópico. Ele pode estar influenciando a sua vida, a sua mente e até a sua energia. Se tudo no universo é feito de partículas e energia, então a sua consciência também pode estar sujeita a essas mesmas regras. Isso significa que seus pensamentos, suas intenções e até as suas emoções têm um impacto muito maior do que você imagina. E quando você entende essa verdade e aprende a usá-la de forma consciente, algo incrível acontece. Você começa a liberar uma energia oculta que sempre esteve dentro de você. Mas antes de descobrir como isso pode transformar sua realidade, precisamos mergulhar em algo ainda mais profundo. O que realmente conecta sua mente ao universo. Porque mesmo que você pense que seus pensamentos existem apenas dentro da sua cabeça, a ciência já descobriu que eles alcançam muito mais longe. Pesquisadores da física quântica revelaram que a consciência não está presa ao cérebro. Ela se conecta à própria estrutura do universo. Um dos estudos mais fascinantes foi realizado pelo Instituto HeartMath. Eles descobriram que o coração humano não é apenas uma bomba que mantém você vivo. Ele gera um poderoso campo eletromagnético. Um campo tão intenso que não só influencia cada célula do seu corpo, mas também o ambiente ao seu redor. Isso significa que suas emoções e intenções não ficam presas dentro de você. Elas viajam, elas tocam outras pessoas, elas influenciam situações, elas moldam eventos. Então, eu te pergunto, para onde vão seus pensamentos e sentimentos quando você os projeta para o universo? O emaranhamento quântico nos dá uma pista. Ele sugere que todas as partículas, inclusive aquelas que formam você, estão conectadas em uma teia invisível. E quando você pensa em algo com intensidade emocional, essa vibração não fica isolada. Ela ressoa como uma onda. Ela pode alcançar outra parte do universo e atrair de volta experiências que vibram na mesma frequência. É por isso que algumas pessoas parecem, coincidentemente, atrair oportunidades, encontros, portas abertas, enquanto outras vivem presas em ciclos repetitivos de dificuldade. O segredo não está na sorte. O segredo está em como suas ondas mentais interagem com esse vasto campo invisível. A física quântica começou a revelar isso no início do século XX. O famoso experimento da fenda dupla mostrou que partículas de luz se comportam de maneira diferente dependendo se estão sendo observadas ou não. Em outras palavras, a consciência do observador influencia a matéria, algo que desafia completamente a lógica da ciência tradicional. Mas existe algo ainda mais impressionante. Em 1935, Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen propuseram o famoso paradoxo EPR. Eles sugeriram que, se o emaranhamento fosse real, duas partículas poderiam permanecer conectadas, mesmo separadas por anos-luz. E décadas depois, em 1982, o físico Alain Aspect
provou que isso era verdade. Ele demonstrou que, ao alterar o estado de uma partícula, sua parceira emaranhada mudava instantaneamente, sem que nenhum sinal viajasse entre elas. Isso confirmou que existe uma conexão invisível entre as partículas. Uma ligação que não respeita nem tempo, nem espaço. Agora, imagine isso em uma escala muito maior. Se tudo no universo é formado pelas mesmas partículas fundamentais, por que a sua mente, os seus pensamentos e a sua energia estariam fora dessa equação? A verdade é que eles também estão sujeitos a essa mesma interconexão. E aqui está o ponto crucial. Um dos maiores motores dessa ligação entre a sua mente e o universo é o seu subconsciente. Ele funciona como uma antena viva, captando e transmitindo frequências o tempo todo. Os seus pensamentos não são apenas faíscas dentro do cérebro. Eles geram vibrações eletromagnéticas que viajam pelo espaço, interagindo com o campo invisível ao seu redor. Mas o mais fascinante é que essa emissão não acontece apenas de forma consciente. Na verdade, a maior parte dela vem do seu subconsciente. Pesquisas do Instituto HeartMath mostram que o coração humano cria um campo eletromagnético que se estende por metros além do corpo. Esse campo interage com tudo e todos ao seu redor, funcionando como uma ponte entre as suas emoções e o ambiente. E quem comanda esse processo silencioso? O seu subconsciente. Ele é como uma antena de rádio, sempre captando frequências externas e emitindo sinais baseados nas suas crenças mais profundas. Se dentro de você existem padrões negativos, o subconsciente vibra nessa frequência, atraindo pessoas, situações e experiências que refletem essa mesma energia. Mas, se você aprende a reprogramá-lo, algo extraordinário acontece. Você começa a transmitir uma nova frequência, e quando isso acontece, os eventos que se manifestam na sua vida mudam radicalmente. Pense comigo. Você já percebeu que, quando está em um estado emocional negativo, parece que tudo começa a desmoronar? E ao contrário, quando sua energia é positiva, oportunidades simplesmente aparecem do nada. E isso não é coincidência. É o seu campo vibracional respondendo ao que está armazenado no subconsciente. E se o subconsciente tem esse poder de emitir, captar e moldar a realidade, por que será que a maioria das pessoas falha em usar isso de forma consciente? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Desde o nascimento, fomos programados para acreditar que a realidade é fixa, que o mundo é puramente material e que só conseguimos mudar a vida através do esforço físico e do trabalho duro. Mas, e se essa programação for justamente a prisão que mantém você afastado do verdadeiro poder que tem dentro de si? E é aqui que está o ponto mais perigoso. Essa lógica racional, essa visão limitada de mundo, nos prende dentro de uma realidade muito menor do que aquela que poderíamos viver. É como se estivéssemos acorrentados, sem perceber que a chave sempre esteve dentro de nós. O Dr. Bruce Lipton, renomado biólogo e pesquisador de epigenética, revelou algo impressionante. 95% das nossas ações diárias são controladas pelo subconsciente, e esse subconsciente não nasce pronto. Ele é moldado, programado, principalmente nos primeiros 7 anos de vida. Durante essa fase, nosso cérebro funciona em uma frequência de onda chamada θ, um estado profundamente receptivo, muito parecido com um transe hipnótico. Ou seja, enquanto crianças, nós não escolhemos o que acreditar. Nós simplesmente absorvemos. E o que acontece? Absorvemos frases, padrões e limitações do ambiente em que crescemos. Dinheiro é difícil de ganhar. Você não pode ter tudo na vida. É preciso sofrer e trabalhar duro para conseguir algo. Essas ideias se instalam como programas automáticos dentro do subconsciente. E mais tarde, mesmo que conscientemente você deseje abundância, sucesso ou felicidade, a sua mente profunda continua transmitindo frequências baseadas nessas crenças limitantes. Elas se tornam comandos internos invisíveis. Mesmo que você diga a si mesmo que não acredita mais nelas, seu subconsciente continua agindo como se fossem verdades absolutas. Veja como isso funciona na prática.
Se o seu subconsciente acredita que dinheiro é difícil, você pode até ganhar, mas logo ele escapa por despesas inesperadas, negócios que não dão certo ou oportunidades que evaporam. Se sua mente foi programada para achar que relacionamentos são complicados, você atrai pessoas que reforçam exatamente essa crença. Se lhe ensinaram que você não merece sucesso, sempre que você chega perto de algo grandioso, um obstáculo surge, como se o universo conspirasse contra você. Quantas vezes você já decidiu emagrecer, prosperar, viver um relacionamento saudável, mas de alguma forma voltou aos velhos hábitos? Isso acontece porque, enquanto a mente consciente quer seguir um caminho, o subconsciente já está programado para seguir outro. É como remar contra a corrente. E essa é a razão pela qual tantas pessoas se sentem presas em ciclos repetitivos, sem perceber que sua vibração energética está sendo ditada por um subconsciente preso em velhos programas. A conexão entre suas crenças internas e a sua realidade externa é o reflexo exato daquilo que a física quântica chama de emaranhamento. Agora, pense comigo. Se mudar de vida fosse tão simples quanto mudar um pensamento, todos já estariam vivendo seus maiores sonhos, certo? Mas o problema é que quase ninguém sabe como reprogramar o subconsciente. A maioria tenta mudar as circunstâncias externas, quando o verdadeiro bloqueio sempre esteve dentro delas. A boa notícia é que existe uma saída. Assim como um computador pode ser atualizado com um novo software, a mente também pode ser reprogramada com novas crenças, e essas novas crenças criam uma nova realidade. E aqui voltamos à pergunta fundamental: se tudo no universo está conectado, como exatamente essa conexão acontece? A resposta está em um dos fenômenos mais misteriosos já descobertos: o emaranhamento quântico. Quando duas partículas subatômicas se tornam emaranhadas, elas permanecem conectadas, não importa a distância. Se uma muda de estado, a outra responde imediatamente, como se compartilhassem a mesma consciência. E o detalhe mais chocante: essa comunicação acontece sem nenhum sinal físico, sem nenhuma ligação visível. É como se existisse um nível oculto de informação, além do espaço e do tempo, que mantém tudo unificado. E por que isso importa tanto para você? Porque você também é feito dessas partículas. Seu corpo, sua mente, sua consciência, tudo isso faz parte desse vasto campo interconectado. O que a física quântica está nos mostrando é que a sua ligação com o universo é muito mais profunda do que jamais imaginaram. E essa conexão não é apenas teoria. Ela pode ser ativada, ela pode ser usada, e quando você descobre como, ela pode transformar completamente a sua vida. Estudos revolucionários conduzidos pelo físico Roger Penrose e pelo anestesiologista Stuart Hameroff levantaram uma hipótese que pode mudar para sempre a forma como entendemos a consciência. Eles sugerem que a mente humana está diretamente ligada ao comportamento quântico dentro dos microtúbulos das células cerebrais. E o que isso significa na prática? Significa que seus próprios pensamentos podem estar emaranhados com o universo inteiro. Cada ideia, cada emoção, cada intenção que surge dentro de você não fica confinada ao seu cérebro. Ela se expande, ressoa e interage com o campo quântico ao seu redor. Quantas vezes você teve a sensação de que algo ruim ia acontecer e pouco depois aconteceu? Ou lembrou intensamente de alguém e essa pessoa entrou em contato de forma quase instantânea? Será que isso é coincidência? Ou é a prova viva de que sua mente está conectada a uma rede invisível que governa a realidade? Esse é o efeito da interconexão quântica. Se partículas subatômicas podem se comunicar de forma imediata, mesmo separadas por anos-luz, imagine o que acontece quando a sua mente se alinha com essa frequência de interconexão. É nesse ponto que suas intenções começam a se manifestar com uma velocidade impressionante. Você passa a atrair circunstâncias e pessoas certas, no momento exato em que precisa delas. Seu nível de energia se expande, sua criatividade floresce
e sua intuição se torna um guia poderoso, quase como se o próprio universo soprasse respostas diretamente em sua consciência. E aqui está o detalhe mais importante. Se tudo no universo está interligado, então seus pensamentos e emoções não são apenas sensações internas. Eles são transmissões energéticas que interagem com a própria estrutura da realidade. Cada vez que você pensa, cada vez que você sente, você está enviando ondas que moldam o que acontece em sua vida. O neurocientista Dr. Joe Dispenza explica: quando você gera um pensamento, ele dispara uma reação química no cérebro, que cria uma emoção correspondente. Essa emoção, por sua vez, fortalece o pensamento inicial, e o ciclo se repete, criando um loop poderoso. Então, pense comigo: se esse ciclo é alimentado por medo, fracasso e escassez, o que você acha que acontece? Exato. Seu corpo vibra nessa frequência. Suas decisões são influenciadas por ela. E a realidade que você atrai se torna um reflexo desse estado. Mas aqui vem o outro lado da moeda. Se você cultiva pensamentos de abundância, gratidão e sucesso, o campo vibracional muda. Seu subconsciente começa a operar em uma nova frequência, e o mundo externo responde a isso. Mas atenção, não basta simplesmente querer algo. Se dentro de você ainda existe a crença silenciosa de que isso não é para mim, ou que poucos têm sorte na vida, então essas crenças criam bloqueios invisíveis que seguram seu progresso. Por isso, o verdadeiro segredo não está apenas no desejo consciente. O segredo está em alinhar sua vibração mais profunda com essa intenção. E isso só acontece quando você reprograma o seu subconsciente. Quer um exemplo prático? A meditação. Quando você entra em estado meditativo, seu cérebro acessa frequências mais lentas, teta e delta, que funcionam como portas de entrada para o subconsciente. Nesse estado, visualizar seus objetivos como se já fossem reais envia sinais claros e consistentes ao seu campo energético, até que sua mente profunda aceite essa nova realidade como se fosse inevitável. Repetir frases como: "Eu sou merecedor de abundância. Minha energia atrai experiências incríveis." Não são apenas palavras bonitas, elas são comandos, programações, chaves que destravam um nível mais elevado de vibração. E quando você adiciona emoções de alta frequência, como a gratidão e o amor, esse campo energético se fortalece ainda mais, como se sua mente se tornasse um ímã para experiências alinhadas. Agora, aqui vai um detalhe crucial. A maioria das crenças limitantes que te bloqueiam não nasceram hoje. Elas foram plantadas lá atrás, em experiências do passado que ficaram armazenadas no subconsciente. É por isso que técnicas como a EFT, Emotional Freedom Technique, ou a PNL, Programação Neurolinguística, são tão eficazes. Elas atuam diretamente nesse registro oculto, dissolvendo as barreiras invisíveis que impedem a sua expansão. E quando você pratica isso de forma consistente, algo extraordinário acontece. Seus pensamentos começam a vibrar em harmonia com o fluxo natural do universo. E, nesse ponto, não é apenas você quem muda por dentro. A sua realidade externa começa a se reconfigurar para refletir essa nova frequência interna. Quando você começa a alinhar sua mente com a verdade do emaranhamento quântico, algo profundo e irreversível acontece. Sua percepção da realidade muda. De repente, o mundo deixa de parecer um conjunto de acontecimentos aleatórios, e você começa a enxergar um fluxo invisível de inteligência conectando tudo. E o mais importante, você percebe que tem um papel ativo nesse processo. O universo responde à vibração que você emite. Quando sua mente e seu subconsciente estão alinhados com pensamentos de abundância, bem-estar e confiança, essa frequência é refletida de volta em forma de oportunidades inesperadas, encontros improváveis e coincidências tão perfeitas que você sabe, no fundo, que não podem ser apenas acaso. Essas coincidências têm um nome: sincronicidade. E quanto mais você desperta para essa nova vibração, mais elas se multiplicam.
Você pensa em uma solução e ela aparece. Deseja uma oportunidade e ela surge no momento exato. Seu estado emocional se estabiliza e o medo e a ansiedade começam a perder força. No lugar deles, nasce uma paz interior profunda, a certeza de que tudo está conectado, fluindo a seu favor. Quando você entende isso, os desafios deixam de ser inimigos. Eles se tornam sinais de progresso, evidências de que sua nova realidade está em construção. E aqui entra um ponto crucial. O universo não responde ao que você pensa superficialmente. Ele responde à sua frequência emocional. Se você quer riqueza, mas vibra ansiedade e preocupação, a mensagem enviada é de escassez, e a realidade devolve escassez. Mas se você deseja riqueza, e mesmo antes de ter o dinheiro, consegue sentir gratidão e abundância, o seu campo vibracional muda e o universo responde com novas possibilidades. O Dr. Joe Dispenza chama isso de chave da manifestação. Entrar no estado emocional daquilo que você deseja, antes mesmo de ter a prova física. Quando você consegue isso, seu subconsciente aceita a nova realidade como verdadeira. E nesse ponto, a transformação deixa de ser questão de se vai acontecer e passa a ser apenas questão de quando. Mas como fazer isso na prática? Aqui estão 3 passos simples e poderosos. Observe e mude seus pensamentos. Identifique quais padrões mentais estão criando a sua realidade atual. Sempre que notar pensamentos de medo ou negatividade, substitua-os por pensamentos alinhados com o que você quer manifestar. Entre no estado emocional correto. Não basta apenas repetir frases positivas. Você precisa sentir como se já estivesse vivendo a vida que deseja. Use a visualização intensa. Imagine sua realidade ideal e permita-se sentir a emoção de já estar lá. Haja de acordo com a nova vibração. Pensar e sentir é essencial. Mas se suas ações ainda estão presas ao medo, nada muda. Quer abundância? Então comece a agir com confiança, não com escassez. Suas escolhas precisam refletir a energia da realidade que você deseja atrair, e é aqui que o véu começa a cair. Muitos fenômenos que antes eram vistos como puramente místicos, déjà vu, pressentimentos, sincronicidades, aquela conexão quase telepática entre 2 pessoas, podem ser explicados pelo princípio do emaranhamento quântico. Não são apenas coincidências. São evidências de que tudo está conectado, inclusive você. Antes mesmo de a ciência começar a explorar esses fenômenos, muitas tradições espirituais antigas já falavam sobre a interconexão de tudo. Na Índia, chamavam de prana. Na China, era o chi. No esoterismo ocidental, falava-se do campo akáshico. Todos descreviam algo invisível, mas real, que conecta tudo no universo. E hoje a física quântica começa a validar essas ideias milenares. O físico quântico Dr. David Bohm propôs a teoria do universo holográfico. A realidade que percebemos é apenas uma manifestação de um campo de informação interconectado muito maior. E Erwin Schrödinger disse: a mente e o mundo são um só. A consciência não é separada da realidade física. Ela é uma manifestação fundamental do universo. Em outras palavras, você não está isolado dentro do seu cérebro. Seus pensamentos, intenções e emoções não impactam apenas você. Eles interagem com o campo de energia universal, moldando tudo ao seu redor. Sabe aquela sensação de já ter conhecido alguém antes de realmente encontrá-la? Ou quando eventos parecem coincidências perfeitas? Não são apenas coincidências. São respostas diretas às frequências que você está emitindo. E o mais impressionante, o emaranhamento quântico não acontece apenas entre partículas subatômicas. Ele pode explicar conexões espirituais entre pessoas. Se partículas podem permanecer conectadas através do tempo e do espaço, por que nossas consciências não poderiam fazer o mesmo? É por isso que você sente a energia de alguém mesmo à distância. É por isso que gêmeos podem pressentir o que acontece com o outro. E talvez seja por isso que almas gêmeas continuam vibrando em ressonância
independentemente da separação física. Além disso, muitos mestres espirituais falam sobre a conexão com o todo, um estado em que a mente transcende a separação e experimenta a unidade com o universo. E sabe o que é fascinante? Esse estado, alcançado em meditação profunda, é descrito de forma quase idêntica pelos estudos da neurociência e da física quântica. Mas aqui está o ponto crítico. Muitas pessoas tentam mudar de vida apenas no nível consciente. Fazem afirmações, traçam metas, tentam pensar diferente, mas no fundo ainda carregam dúvida, medo e escassez. Isso cria um conflito vibracional. Você pode dizer que acredita na abundância, mas se, ao pensar em dinheiro, sente ansiedade ou medo, sua verdadeira vibração ainda está desalinhada. Então pergunte-se: o que eu realmente sinto em relação ao que quero manifestar? Medo, dúvida ou resistência? Então sua vibração ainda não está pronta para receber. A emoção é o fator que molda a sua frequência. Se você deseja abundância, pergunte: como eu me sentiria se já fosse financeiramente próspero? Cultive esse sentimento todos os dias, até que se torne natural. E aqui está a chave. A forma mais eficaz de mudar sua vibração é agir como se você já fosse a pessoa que deseja se tornar. Quer mais confiança? Haja com confiança. Quer sucesso? Tome decisões como alguém que já é bem-sucedido. O seu subconsciente precisa de evidências reais para aceitar uma nova realidade. Agora que você compreendeu o poder do emaranhamento quântico, a influência do subconsciente e o impacto da sua vibração na manifestação da realidade, ainda falta o elemento final, a entrega completa ao fluxo do universo. A chave que desbloqueia sua energia oculta é simples e poderosa: confiança absoluta. E isso significa alinhar sua vibração com o que você deseja e, ao mesmo tempo, liberar a necessidade de controlar o como e o quando. Pode parecer paradoxal, mas é exatamente assim que funciona. Quanto mais você deseja algo com ansiedade ou dúvida, mais reforça a ideia de que ainda não o possui. Essa frequência de falta bloqueia o universo de responder ao seu chamado. Por outro lado, quando você se coloca em total alinhamento e confiança, sem medo, sem ansiedade, apenas com a certeza de que o que deseja já está em movimento, sua realidade começa a se transformar de forma quase mágica. O segredo é atingir um estado de certeza vibracional. Isso significa que você já sente, pensa e age como se a mudança desejada já tivesse acontecido. Não há mais dúvida, não há mais espera, apenas a certeza absoluta de que o universo está trabalhando a seu favor. Aqui estão 4 formas de acessar essa chave na sua vida. Pratique a fé inabalável. Não espere para ver antes de acreditar. Acredite primeiro. Vibra como se você já tivesse conquistado o que deseja, e a realidade começará a se alinhar. Seja grato antes da manifestação. A gratidão é uma das energias mais poderosas para realinhar sua frequência. Sinta gratidão genuína, como se já tivesse recebido o que quer, e o universo responderá trazendo isso para você. Entre no fluxo do desapego. Deseje, vibre, alinhe-se e depois solte. Confie que o universo sabe o caminho mais rápido e perfeito para entregar o que é seu. Haja como se já fosse real. Se você já tivesse conquistado o que deseja, como pensaria? Como agiria? Como se comportaria? Comece a viver assim agora, no presente. O universo não responde ao seu desejo, ele responde à sua certeza. E quando você alcança esse estado de alinhamento absoluto, sem resistência, sem medo, sem apego, tudo começa a se mover a seu favor. Você não precisa mais buscar poder fora de você. Ele sempre esteve dentro de você, esperando para ser despertado. Se essa mensagem ressoou com você, comente abaixo. Estou pronto para despertar meu verdadeiro poder. E se quer continuar recebendo conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua jornada de transformação está apenas começando.